Esse é um espaço para que possamos juntas nos tornar mais parecidas com Jesus e ser quem Ele nos chamou para ser. Então pega seu cafezinho e vamos papear. Meu Deus, eu tô muito animada. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. Eu tô muito feliz. Eu não sei, assim, como expressar a minha felicidade. É a primeira vez que eu tô fazendo uma coisa nova. Óbvio, né? Que esse é novo é a primeira vez, né? No caso. Gente, vocês vão me desculpando, tá? Podcast vai ser assim, meio sem filtro, eu mesma, eu, você, Jesus, juntinhos aqui. E eu tô muito animada, por quê? Porque eu tô fazendo algo novo. E fazia tempo que eu não fazia algo novo, e isso me deixa muito feliz. Eu simplesmente amo fazer coisas novas. Eu gosto de mudança, eu gosto do novo, sabe? E eu estava ontem aqui no meu quarto e simplesmente me surgiu essa ideia de fazer um podcast pra gente poder conversar um pouquinho melhor. Eu tento sempre ficar ativa nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok. Porém, eu sinto que não é suficiente, sabe, pra gente poder ter um papo mais profundo. Porque às vezes eu sinto que eu posto um tema importante, as pessoas veem o vídeo, comentam: "Nossa, verdade", mas eu sinto que aquilo que eu falei não é o todo, sabe, porque tem tanta coisa que envolve esse universo e esse assunto, que eu sinto que eu dou informações meio que pela metade, sabe. E eu tenho medo de alguém escutar, tomar aquilo como verdade absoluta e esquecer que Deus é um Deus de detalhes e que cada um possui a sua história, e que cada caso é um caso. Então, eu decidi abrir esse espaço aqui com vocês para a gente poder conversar de maneira mais aberta, de maneira mais intimista, sobre nossa caminhada cristã, sobre viver com propósito, sobre se aprofundar mais em quem Jesus é e quem ele nos chamou para ser. Então, definitivamente, eu tô no meu lugar seguro, eu tô aqui no meu jardim fechado e eu espero que vocês amem participar disso aqui comigo. Vai ser um prazer ter vocês aqui. Pega seu cafezinho e vamos papear. Que delícia, amo café. Primeiro de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda, mas pode me chamar de Ferda. No momento eu tenho 24 anos, mas por um curto período, porque eu logo vou completar 25, dia 2 de junho, é o meu aniversário. Eu nasci no ano de 2000. Eu sou casada e já vai fazer quase 6 anos que eu sou casada com o amor da minha vida, com o homem da minha vida. E sim, teremos episódios com ele, tá bom? Podem ficar tranquilos quanto a isso. E algumas curiosidades sobre mim. Eu sou apaixonada por Jesus. Minha comida favorita é a comida japonesa. Eu gosto de me intitular como artista, porque eu sinto que eu tenho vários dons, modéstia à parte. Não querendo me achar aqui teste pra vocês, mas é porque realmente eu tenho vários dons. Eu sou muito artista, assim, no geral. Eu gosto de arte, eu gosto de editar vídeos, eu gosto de design. Eu sou designer, então eu acho que ser designer me traz muito pra esse universo artístico, sabe. Então desde pequenininha eu sempre fui, assim, fuceira na internet, em plataformas de edição. Então desde pequenininha eu tô fazendo uma coisa, assim, meio artística, então isso é o que eu carrego, sabe. E por isso que eu gosto de me intitular como artista, porque eu gosto de um pouco de tudo. Eu sei que eu fui criada pra criar, então eu levo isso comigo. Eu acredito que no decorrer dos episódios vocês vão saber um pouco mais sobre mim, mas basicamente é isso. Essa sou eu. Pausa pro cafezinho, né, gente? E nesse episódio piloto, eu não podia deixar de falar. Eu fico até emocionada, gente. Eu sou uma pessoa muito chorona, vocês vão descobrir, tá? Nesse podcast que eu sou uma pessoa muito chorona. Eu não podia deixar de falar um pouco da minha história com o meu amado Jesus. Porque. Gente, não posso chorar. Como assim? Eu tô chorando no meu primeiro podcast. Ah, fala sério, né, Fernanda? Jesus é a pessoa mais importante que eu tenho e ele é o motivo de eu estar aqui hoje, gravando pra vocês. E ele é simplesmente tudo que eu tenho, então não tem como eu começar esse podcast, o primeiro episódio do meu podcast, não tem como não ser sobre ele, gente. Não tem como não ser sobre ele, sabe? Porque tudo é por ele, tudo é para ele, e eu não podia deixar de vir aqui glorificar o nome do meu lindo, amado noivo, Jesus. Então, nesse primeiro episódio, eu decidi contar como eu conheci o meu amado Jesus. Mas para contar essa história, eu vou precisar voltar um pouco no tempo para vocês entenderem da onde eu saí, quem eu sou, quem é a Fernanda. Bom, eu cresci num lar católico, meus pais são católicos não praticantes, assim, eles acreditam em Jesus, eles seguem as doutrinas da Igreja Católica. Porém, eu não fui muito, assim, de praticar, sabe. Minha mãe me levava nas missas quando eu era pequena, e eu ia, não entendia muito bem, fiz a primeira catequese. Aquilo não era algo
que me preenchia, aquilo não era algo que eu me interessava, de fato. Mas aí eu fui crescendo, sempre com fé em Deus, acreditando em Deus, sabendo de Jesus e de sua história, mas aquilo nunca tinha me impactado de fato, assim, eu nunca tinha tido uma mudança de vida. Nunca tinha tido uma experiência com o Senhor a ponto de fazer eu largar tudo e viver com Ele. Já tive meus momentos de rebeldia também, já cheguei a não acreditar no Senhor, de me questionar as coisas, a vida, o mundo, as pessoas e tudo. Eu tinha os meus 16 anos quando eu comecei a meio que passar por uma crise existencial. Sabe aquele momento que você se sente vazia por dentro e nada consegue te preencher? Nada que você conquiste, nada que você faça, nada, 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 nada parece preencher aquele buraco do seu coração. E eu me via em um momento como esse. E eu buscava preencher esse buraco de várias maneiras, assim. Eu busquei ter hobbies que eu gostava, eu busquei em festas, eu busquei em bebidas, eu busquei em uma vida, assim, libertina. E não encontrei. Eu era uma adolescente vazia que não tinha um rumo pra vida. O que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu quero para o meu futuro? Quem sou eu? Eu me questionava muito assim. E nessa época dos meus 16 anos, que no caso foi em 2016, porque é só fazer essa contagem, né? Como eu sou de 2000, a idade que eu falar era o ano que a gente estava. As pessoas estavam apresentando um Jesus diferente. As pessoas começaram a dizer que Jesus era top, e que Jesus era meu amigo, e que Jesus era legal. Aquilo começou a abrir meus olhos e eu comecei a ficar curiosa em relação a isso. Como assim Jesus é top? Como assim Jesus é legal? Eu achava que Jesus era sem graça. E nessa época de extremo vazio, eu comecei a me interessar por esse Jesus que as pessoas estavam pregando. E aí eu comecei a ir atrás. Eu falei, não, eu preciso conhecer esse Jesus legal, eu preciso conhecer esse Jesus top. E nessa época também estava bem forte esses movimentos de rua, de evangelismo, de pregar a palavra. E aí um belo dia eu estava no meu Instagram rolando o feed e vi uma postagem de uma amiga e ela fazia parte de um movimento. Eu olhei aquilo, na legenda estava convidando, né, a gente pra ir, pra conhecer esse Jesus top. Tô parafraseando, tá, gente? Não era bem assim. Mas eu me interessei. Olhei aquilo, me interessei e falei com minha amiga: "Amiga, eu quero ir". E eu fui, gente. E foi uma experiência muito especial pra mim ir nesse movimento, conhecer um pouco mais de Jesus, porque eu não sabia nada sobre Jesus. E quando você vai nesses movimentos, você começa a conhecer um pouco mais a palavra, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Porém, eu não tinha tido um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus a ponto de eu largar tudo e viver somente pra Ele. Eu só queria um afago na minha alma, só queria uma preenchida no meu coração. E naquele momento eu jamais poderia imaginar que minha vida ia ser completamente transformada. Foi algo novo pra mim, foi a primeira vez que eu vi algo genuíno em relação a tudo isso, sabe? Ao cristianismo, à religião. Porque lá eles não pregavam sobre religião. Ah, eu sou evangélica, ah, eu sou católica, ah, não sei o que lá. Não, eles pregavam Jesus, apenas, a Bíblia. E era tudo muito embasado na palavra. Isso me encantava. Mas como eu falei, eu não tinha tido o encontro verdadeiramente com o Senhor Jesus a ponto de largar tudo por ele. Sabe aquela coisa de tipo, tô indo aqui no culto, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Aceita, aí você vai. Aí durante a semana você faz um monte de coisa errada, aí chega domingo de novo, você aceita o Senhor Jesus? Aí você vai de novo porque você sente que não se entregou verdadeiramente, sabe aquele sentimento assim? Era assim que eu me sentia. Então eu ia pra esse movimento, durante a semana eu fazia tudo errado de novo e não obedecia ao Senhor e não seguia a palavra dele. E depois eu estava lá de novo buscando o Senhor, mas fazendo as mesmas coisas de antes, com as mesmas práticas de antes. Enfim, foi um processo. Eu acho que isso faz parte da vida de todo cristão, né? Aquela coisa de você ir, aceitar Jesus, mas depois fazer tudo que você estava fazendo antes, de novo. Aí aquela coisa do perdão, me perdoa, Senhor, porque eu fiz isso. E para de fazer, depois volta a fazer. E aí sim, ioiô, esse vai e vem. Mas pra mim não estava tudo bem, porque eu não queria isso, eu não queria ficar nesse ioiô. Ou você é ou você não é, ou você é quente ou você é frio, não tem como você ser morno. Isso me incomodava bastante. No fundo, eu queria obedecer ao Senhor, queria viver uma vida com Ele e seguir a palavra dele, mas eu não conseguia porque minha carne falava muito mais alto pra fazer aquilo que era mundano. Pausa pro cafezinho, gente. Ai, eu amo café, meu Deus. Final do ano de 2016, eu viajei pra minha cidade natal, virada de ano novo.
Fiz um monte de coisa errada. E depois de fazer essas coisas, eu fiquei pensando, meu Deus, eu achei que eu tinha mudado, achei que eu tinha te aceitado verdadeiramente. Mas não houve mudança em mim. E eu fiquei muito decepcionada, né, comigo mesma, porque eu senti que eu estava traindo Jesus. Eu me senti fraca, eu me senti vazia, eu me senti impotente de não conseguir dominar meus desejos da carne. Voltei daquela viagem um pouco decepcionada, né, me questionando sobre muitas coisas, sobre quem eu era, quem eu queria ser, quem era Jesus mesmo pra mim. E no início daquele ano eu decidi, assim, dar um basta em relação a isso, porque eu não suportava mais viver nisso, nesse ioiô. Ou eu era convertida, ou eu não era convertida. Uma das duas coisas. Eu não estava aguentando mais aquele vai e vem. E isso mexia comigo, por quê? Porque eu realmente estava interessada no Senhor. Eu realmente estava disposta a entregar tudo por Ele, a perder tudo por Ele. Eu realmente estava interessada. No início do ano de 2017, eu decidi mudar. Comecei a ler a palavra. Porque às vezes a gente quer conhecer Jesus, quer ser transformada por Ele, mas a gente não se dá o trabalho nem de ler a Bíblia. E a palavra de Deus é o próprio Jesus. Jesus está na Bíblia do início ao fim. Eu tinha uma biblinha lá em casa de quando eu era pequenininha, comecei a ler. Eu ia pro teatro no ônibus, lia a Bíblia no ônibus, voltava do teatro, lia a Bíblia no ônibus, porque eu realmente queria conhecer esse Jesus, eu queria realmente ter um encontro com ele. Eu tinha sede, eu tinha fome, minha alma gritava pelo Senhor Jesus. E foi lendo a palavra de Deus que minha vida foi transformada. Eu sinto que as escamas saíram dos meus olhos e eu passei a ver. E isso é muito lindo, porque eu lembro que eu lia a palavra e minha mente ficava tipo, sabe? Parecia que minha mente explodia. Eu falava, meu Deus, isso faz tanto sentido. Nossa, é por isso que o Senhor me ama. Meu Deus, eu sou uma filha, eu sou amada, eu sou preciosa e Deus me ama. E tudo aquilo começou a fazer tanto sentido pra mim. E lendo a palavra de Deus, eu comecei a mudar atitudes, coisas que pra mim era normal. Eu começava a me questionar, nossa, mas você tá fazendo isso, Fernanda, isso não é certo. E pouco a pouco eu fui deixando práticas pecaminosas pra trás, porque a palavra me transformava. Eu não fazia esforço pra deixar de fazer aquilo. Simplesmente foi uma metanoia mesmo que eu tive, uma mudança de mente. Coisas que eu fazia antes, passei a não fazer simplesmente porque eu abri a minha Bíblia e a verdade me libertou. Era nesse ponto que eu queria chegar. A verdade me libertou por completo. Ai, Jesus, como o Senhor é lindo. Mas vocês acham que eu estava satisfeita aí? Não estava satisfeita aí. Eu sentia, eu precisava de uma virada de chave na minha vida. Eu queria sentir Jesus palpável, eu queria ter a presença dele palpável, porque ainda que eu estivesse lendo a palavra, ainda que eu estivesse ali sendo transformada, eu sentia que faltava alguma coisa, sabe? Eu sentia que faltava alguma coisa para eu largar tudo mesmo, e não ter uma brechinha de eu falar assim: "Ah, não, vou fazer isso aqui, tá tudo bem". Aí eu fui um dia nesse movimento de novo e falei assim para o Senhor: "Pai, essa é a minha última cartada. Se nada acontecer hoje, eu não vou te seguir mais. Eu vou entender que tudo isso aqui que eu vivi, tudo isso que eu tô lendo, é só balela. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero te sentir. Eu quero que o Senhor me prove que o Senhor é real. E se o Senhor é real mesmo, o Senhor vai me mostrar". E lá fui eu. Foi incrível a palavra, as canções, tudo maravilhoso. E eu já estava pensando: "Meu Deus, vou sair daqui e nada vai acontecer mais uma vez". Mas aí teve um momento de oração, que as pessoas oravam umas pelas outras. Eu estava lá no meu cantinho, fechei os meus olhos e orei ao Senhor: "Pai, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor é real, peça para alguém vir orar aqui por mim e falar tudo que eu preciso ouvir". Porque vocês entendem que minha alma precisava de um encontro com o Senhor, porque eu estava batendo na porta e eu sentia que o Senhor não abria. E eu estava ali disposta, sabe, a conhecê-lo e a mudar a minha vida. De repente eu vejo alguém vindo na minha direção e essa pessoa fala assim comigo: "Você estava pedindo pra Deus, pra alguém vir orar por você". Gente, naquele momento
Nossa, naquele momento eu me desmanchei. A presença de Deus foi tão forte, que eu não aguentava ficar em pé. Eu fiquei extremamente impactada, impactada. E essa pessoa orou por mim. E de fato, ela falou tudo que eu precisava ouvir. Tudo que eu precisava ouvir. O Senhor foi tão cuidadoso comigo de atender essa oração, porque de fato era a minha cartada final. O Senhor sabia que depois desse dia eu não ia querer saber mais dele. Eu não ia mais insistir. E a partir desse dia, gente, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais, nunca mais. A partir desse dia, eu fui completamente transformada. Eu fui transbordada pelo amor e pelo cuidado de Deus na minha vida. Eu tive um encontro genuíno com o Senhor naquele dia. Eu lembro do meu pai me buscando naquele dia. Eu entrando no carro e falando assim pra ele: Pai, Jesus é real. Ele existe mesmo. E meu pai olhava pra mim e falava assim: É mesmo, minha filha? Acho que ele não tinha nem reação ali, sabe? Era algo tão novo, acho que ele nem reação tinha pra aquele momento. Eu só sei que eu fui pra casa naquele dia extasiada, gente. Eu me sentia completa, eu me sentia preenchida, eu me sentia apaixonada por Jesus. Era assim que eu me sentia. E desde aquele dia, um fogo, uma paixão foi gerada no meu coração pelo Senhor. Eu lembro que eu ia pra escola, e eu olhava assim pela janela, eu olhava a vida e pensava no quanto eu era apaixonado por Jesus. E meu coração saltitava, e eu queria gritar pro mundo inteiro ouvir que eu amava Jesus. Esse era o meu sentimento, essa era a minha sensação. Era muito louco isso. Até hoje, né, gente? Óbvio, eu sou muito apaixonada por Jesus, mas o primeiro amor. Acho que o primeiro amor a gente nunca esquece, né? Eu lembro até hoje, assim, da sensação, daquele fogo no meu peito. E hoje eu tenho um amor muito mais maduro por Jesus, que eu cresci na fé, cresci na minha caminhada com Ele. E hoje eu tenho um amor maduro, né? Hoje eu decido amar o Senhor. A paixão foi o que fez eu começar e continuar um romance lindo com Jesus, mas o amor, a decisão de amá-lo foi o que fez eu permanecer. E cá estou eu. Quantos anos depois? Deixa eu fazer umas continhas. 8 anos com o Senhor. E contando essa história, eu só consigo lembrar daquele versículo de Mateus 7,7, que é: Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Então eu bati muito nessa porta. Muito nessa porta para que o Senhor abrisse ela para mim. E Ele abriu. Assim como a corça que anseia por águas, assim a minha alma anseiava pelo Senhor. Anseiava ou ansiava? Não sei. E eu sou muito grata porque o amor do Senhor me encontrou. Ele sabia das minhas necessidades e ele atendeu o pedido do meu coração, o pedido da minha alma. Eu não sei qual situação você se encontra hoje, mas não se esqueça desse versículo aqui, porque todo aquele que pede recebe, e se você procura, você acha. Eu procurei e eu achei o meu Senhor Jesus. Eu bati na porta e ele abriu pra mim. Então eu te convido a fazer o mesmo hoje. Eu não sei se você tá procurando ou não, talvez seja ao contrário, talvez o Senhor tá te procurando e você tá lá com a porta fechada, não deixando ele entrar. Eu apenas te asseguro que, seja lá o que for, vale muito a pena. Vale muito a pena largar tudo pra viver com Jesus. Se o Senhor tá batendo na sua porta, abra. E se você estiver batendo na porta do Senhor, eu tenho certeza que ele vai abrir. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Eu não podia deixar de vir aqui e contar a minha história com meu amado Jesus, porque ele é a base de tudo. E ele vai ser a base de todos os próximos episódios que aparecerem por aqui. Eu aceito sugestões de melhorias, aceito sugestões de tema também. O que vocês querem ver por aqui? Me contem, porque eu quero muito satisfazer os desejos aí do coração de vocês sobre um tópico específico. E pra finalizar, quero dizer pra vocês que eu tô ativa nas redes sociais. No meu Instagram, eu tô como Ferda Miranda, no TikTok também, no YouTube a mesma coisa, só procurar por Ferda Miranda que você me acha por lá. Eu oro pra que você seja cheia, ou seja cheio, caso tenha meninos aqui me escutando, da presença de Jesus. E vamos juntos crescer em fé, crescer em maturidade
e viver com propósito. Vamos conhecer a Deus e também ser conhecidas por Ele. Eu espero você no nosso próximo episódio. Tchau!